Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. A Ucrânia atingiu o maior porto de petróleo russo no Mar Báltico, porto de exportação de petróleo, onde a frota sombria, né, vai lá pegar o petróleo para levar aos países que são compradores de petróleo, de óleo diesel, de todos os quaisquer derivados de petróleo que eles também exportam para outros países, apesar da proibição. A partir dali, do Mar Báltico, desse porto, que eles têm burlado as sanções. Quero convidar a todos que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos no canal. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. É importante compartilhar, compartilhem para pelo menos uns 10, eu sempre digo, mas se puder para mais, para 15, 20, 50, quantos vocês tiverem em todas as suas redes sociais, vocês estão dando uma força para o canal, dando uma força para mim. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Drones do SBU, que é a inteligência ucraniana, atingem o maior porto de carregamento de petróleo da Rússia no Mar Báltico. E os embarques estão cancelados por enquanto, né? Drones do SBU, eles atingem, então, o porto de Primorsk. O nome é Primorsk, né? Incêndios ocorreram no porto e na estação de bombeamento. O carregamento suspenso justamente por causa que nesses locais são vitais para fazer o embarque. E com eles incendiados e com o total ou parcialmente destruídos, não dá para embarcar nada nos navios. Inclusive a estação de bombeamento é importante porque eles fazem bombeamento nesses navios tanque, né? O navio inteiro tanque, então ele tem que, através dessa estação de bombeamento, levar o petróleo ou o derivado de petróleo para dentro do navio, através dessas estações que foi atacada. Os russos, foi na noite de anteontem, a Ucrânia atacou os russos nessa região há 2 dias atrás, e ela na noite anterior, na realidade, passou ontem à madrugada, mas já começou na noite anterior. E eles fizeram em toda a Rússia em torno de 226 ataques. E um desses ataques foi justamente nessa região, no porto de Primorsk. Eles atacaram Moscou, né? Outras localidades, São Petersburgo também. Ou seja, foi um grande ataque em resposta aos ataques que a Rússia tem feito e principalmente aos ataques que ela fez contra o gabinete de ministros, né? E contra uma série de prédios onde houveram mortos também civis, que ela sempre faz. Essa é a resposta da Ucrânia, que não atinge a área civis. Ela cumpre a Convenção de Genebra. E naquela noite, então, eles atingiram esse maior porto de carregamento, e que seria ali o mar que vinha através dos oleodutos ali para o Báltico, né? Ele é o destino final, e dali ele já vai para dentro dos navios. Então, Primorsk é o centro fundamental para o carregamento dessa, alguns chamam frota paralela, os países estão chamando de frota sombria, né? Porque ela, vamos dizer assim, tem que andar nas sombras, não porque sombria tem a ver com sombra, não, porque é uma frota do mal mesmo, né? Mas ela também tem que andar nas sombras do mal, né? Porque ela não pode ser detectada, e agora os navios ocidentais, inclusive, estão patrulhando mais para barrar esse petróleo, mas muitos têm passado. Então agora a Ucrânia resolveu atacar para tentar destruir ou danificar, que impossibilite o carregamento. Cerca de 60 milhões de toneladas de petróleo passam por esse porto anualmente, o que gera cerca de 15 bilhões de dólares para a Rússia. Então é um bom dinheiro, é importante que ele fique inoperante, porque daí esse dinheiro não vai financiar mais a guerra da Ucrânia. Há relatos de que, como resultado de um ataque bem sucedido, desses drones, inclusive, um dos navios foi atingido, né? Justamente ele estava na operação de bombeamento, e ele acabou sendo atingido porque esse material é inflamável, e aí o navio não foi atingido propriamente ele, a estação de bombeamento, mas o fogo foi levado através do petróleo para
para bordo do navio. As perdas diárias estimadas no orçamento russo com a interrupção das exportações podem chegar a 41 milhões dia, né? O SBU também atacou diversas estações de bombeamento de petróleo russos, a NPS-3, NPS Andreapol e NPS-7. Como se sabe que são também elementos chaves do principal sistema de oleodutos que garante o fornecimento de petróleo bruto ao terminal portuário, outro que chama-se Ust-Luga, ali também na região de São Petersburgo, né? O SBU também foi o primeiro a introduzir sistematicamente as chamadas, o que eles chamam até, talvez seja uma ironia, mas sanções por drones contra a indústria petrolífera russa. Eles estão destruindo, eles dizem entre eles, fizemos mais uma sanção ao petróleo da Rússia, ou seja, vão atacando, vão destruindo, então eles estão usando esse tipo de argumento. Na realidade, é uma espécie de sanção, é violenta, na marra, né? E que bloqueia o fluxo de petrodólares para o orçamento da Rússia. E como a economia russa é baseada no petróleo, cada estrondo desses prejudica sua capacidade de lutar no teatro de operações contra a Ucrânia. Essas sanções continuarão até que uma paz justa chegue à Ucrânia, disse uma fonte do SBU depois desse ataque, com sucesso contra o porto de Primorsk e contra Ust-Luga também, né? E esse no dia 12 de setembro, né, na região de Leningrado, drones atingiram também, foi quando eles atingiram esse porto de Primorsk, ou seja, ontem, porque foi na madrugada, eu disse, ele começou, na realidade, os ataques enxames começaram no final da noite do dia 11 para a madrugada do dia 12, na realidade, entre anteontem e ontem que isso aconteceu. E os drones do SBU também atingiram todo o sistema que canaliza o petróleo bruto para os dois terminais. Esse é na região de Leningrado, que é Ust-Luga, e esse outro de Primorsk. E as autoridades russas disseram à mídia russa, relataram o ataque de drones em larga escala contra essa região de Leningrado, Moscou e outras áreas nessa madrugada, de 12 de setembro. As defesas aéreas russas interceptaram 221 drones ucranianos, segundo eles falam, mas para quem atacou com 226, acertou o alvo em Ust-Luga e acertou o alvo em Primorsk, não abateram 226, muito menos, mas eles sempre dão a versão deles para acalmar o povo, que já sabe que eles estão perdendo a guerra e que estão tendo muitos prejuízos, até o povo está sentindo, né? Eu quero enfatizar de novo, existe muita carência, muita falta de gasolina. Há uma notícia que eu não dei ainda, mas é dessa semana agora, é que os postos de redes particulares fecharam, porque não está indo gasolina para eles. Então só estão abertos, funcionando, e inclusive não fornecendo para tanque cheio. Se o cara for viajar, tem problema. Eles dão uma cota para encher não sei de quantos litros e para os carros que estão na fila. E porque não tem gasolina, já não tem gasolina e muitos derivados de petróleo também nos postos de gasolina. Então só os postos estatais, basicamente os da Gazprom, é que estão abertos. Os restantes fecharam em toda a Rússia, por exemplo, como o da Lukoil, que era a maior rede de postos da Rússia. Então, os moradores, tanto das regiões do entorno desses locais atacados pelos drones, afirmaram que o ataque que eles viram, fotografaram, filmaram, foi um dos maiores da região desde o início da larga escala dessa guerra que começou em 2014, mas foi o maior desde que eles viram desde 2022. Ou seja, as autoridades russas continuam mentindo para seu povo, continuam mentindo para o mundo, dizendo que nada aconteceu, só destroços. Deu umas explosõezinhas de traque lá e que eles já controlaram, quando de fato a verdade é outra. Sempre diferente do que falam as autoridades russas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, importante, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Compartilhem para muita gente, para que assim amplie o número de pessoas que assistem os nossos vídeos.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.